galera do canal do professor Thiago Lira. Olha lá, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, acione o sininho, tá? Quanto mais pessoas assistirem ao vídeo, mais novidades nós conseguimos colocar aqui no canal. Beleza? Galera, hoje eu quero te ajudar a tirar nota 1000 na redação do Enem, tá bom? Então eu vou passar para vocês algumas argumentações que você pode utilizar em qualquer redação do Enem. Beleza? Aqui no canal eu tenho um vídeo que eu falo da estrutura da redação do Enem, tá bom? Depois você assiste esse vídeo que é muito legal para você, tá? Essas argumentações podem ser utilizadas em qualquer redação, tá? Claro que um ou outro tema pode ser que não encaixe, mas na maioria pode ter certeza que se você colocar essas argumentações, que são argumentações filosóficas, jurídicas, tá? Vão te ajudar pra caramba, tá bom? Vamos lá, primeiro grupo de argumentações filosóficas, tá? Primeira argumentação filosófica, eu remonto à Grécia Antiga, lá de Platão. Platão ele tinha um mito chamado mito das cavernas. O que ele dizia? Ele dizia nesse mito que tinha algumas pessoas que estavam dentro de uma caverna e elas estavam presas e elas só conseguiam enxergar a sua própria sombra refletida pela luz que vinha de fora da caverna. Ou seja, uma luz penetrava de fora da caverna, refletia, fazia uma sombra e as pessoas tinham medo dessas sombras, que nada mais é esse mito do que uma representação da ausência de sabedoria e reflexão filosófica. Tá? Quando um indivíduo consegue sair da caverna, ter contato com o mundo real, e ele volta para a caverna e percebe que aquilo nada mais era do que a sombra, essa saída é uma alusão, é uma comparação ao processo filosófico de reflexão. Tá? Você pode usar essa argumentação para dizer que os indivíduos precisam reflexionar, pensar, tá? E agir de modo racional frente aos problemas do dia a dia. Porque senão nós continuaremos amarrados às nossas próprias sombras. Tá? Utilizar o mito das cavernas numa redação do Enem é muito, muito importante. Segunda dica de argumentação filosófica que eu posso indicar para vocês é Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Aristóteles ele tinha um postulado que era a ética do meio termo. Aristóteles dizia que nós deveríamos evitar os excessos, tá? Ou seja, a ética do meio termo era pensar que o sábio é aquele que é o medíocre, ou seja, é aquele que fica no meio termo. O que eu posso usar isso numa redação? Como eu posso usar isso numa redação? Você pode utilizar em várias argumentações, onde você pode dizer que o indivíduo ele deve evitar os excessos em sua vida, seja ele de qualquer natureza, tá bom? Você pode fazer uma alusão, trazer Aristóteles para sua argumentação com a ética do meio termo, tá? Terceira dica de argumentação filosófica agora. Kant, Immanuel Kant, tá? Ele, em seus escritos, Crítica da Razão Prática, Crítica da Razão Pura, ele fez um postulado que se chama imperativo categórico. Imperativo categórico. Cara, você pode usar o imperativo categórico. Dizer, segundo Kant, imperativo categórico. O que é isso? Existe uma moral kantiana que, para Kant, o indivíduo deveria agir, ou seja, as suas ações deveriam ser tais que essas suas ações poderiam se tornar leis universais. Então, será que é lícito eu praticar corrupção? Veja, se eu praticar uma corrupção sem ninguém estar vendo, Kant vai dizer, essa ação, ela é válida? Se for válida, eu posso transformar essa sua ação em lei universal? Tá? Se eu transformo uma corrupção em lei universal, eu vou instaurar um verdadeiro caos, tá bom? Na sociedade. Beleza? Uma outra argumentação filosófica que eu poderia trazer para vocês aqui é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele escreveu o Leviatã. O Leviatã foi um livro onde o grande postulado dele era que ele dizia que o homem é lobo do homem. Ou seja, os indivíduos precisam se organizar em sociedade por meio de um Estado, e o Estado vai ter que organizar por meio de leis, por meio de uma organização estatal, a vida em sociedade. Porque senão seria a lei do mais forte contra a lei do mais fraco. Tá? O nome disso se chama contratualismo de Thomas Hobbes. Pense em Thomas Hobbes, você pode colocar isso na sua redação, dizendo que os seres humanos, para viver em sociedade, precisam estar organizados. O nome disso se chama contratualismo. Contratualismo é o quê? Nós, seres humanos,
para vivermos em comunidade, em sociedade, precisamos delegar ao Estado, tá, parcela de nossa liberdade para que possamos viver de forma organizada, tá bom? Essa argumentação também é muito importante. E agora eu quero falar de duas argumentações que estão na nossa Constituição. Também é muito importante. Se você é candidato ao Enem, consegue colocar uma argumentação da Constituição, você vai se dar muito bem. A Constituição Federal é de 1988 e ali na Constituição existe um princípio que é chamado de princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. O que é um princípio da dignidade da pessoa humana? Diz que nós temos direito a uma dignidade. Então, algumas ações da nossa vida em sociedade, como por exemplo a pobreza, ela não pode de alguma forma acontecer, porque nós temos direito à dignidade. Ninguém pode ferir minha honra, a minha moral. Por quê? Porque eu tenho direito à dignidade, tá? Isso tudo é base lá do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Se você consegue colocar o princípio da dignidade da pessoa humana, que está na Constituição, que é a lei maior do nosso país, você vai se dar muito bem, tá bom? E outra coisa da Constituição que eu queria falar para vocês é que lá no artigo 5º da Constituição, onde nós temos os direitos e garantias constitucionais, ali tem vários direitos que vocês podem colocar também na sua redação. Um deles é direito à vida, tá? Lá no artigo 5º nós temos direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à propriedade, direito à segurança, tá bom? Isso tudo está na Constituição Federal. Então, se você, por exemplo, decora que o artigo 5º garante isso para você, garante isso para o cidadão, isso é muito, muito, muito interessante. Então, veja, passei para vocês algumas dicas filosóficas, algumas dicas da Constituição Federal. E eu termino com duas dicas históricas, argumentações históricas que você também pode colocar na sua redação. A primeira é que nós fomos brasileiros, né? O Brasil, ele foi colonizado por Portugal e aqui no Brasil nós passamos por um processo de colonização, de colônia de exploração. Uma colônia de exploração, Portugal só queria que o Brasil realmente explorar, tá? Ele não tinha nenhum interesse, tanto é que até 1530 o interesse aqui pelo Brasil era nada, só depois que o processo com as Índias não dá certo, que ele se volta para o Brasil, mas no Brasil sempre o modelo de colonização foi um modelo de exploração, tá? Isso teve vários desdobramentos históricos que vão de alguma forma, aqui eu estou resumindo, explicar um pouquinho por que nós sofremos com muitos atrasos no nosso país, tá? Colônia de exploração versus colônia de povoamento, que foi os Estados Unidos lá pela Inglaterra. Pesquise isso, também é muito importante, você pode colocar na sua redação. E eu termino com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que marca o início da Idade Contemporânea, também é uma argumentação que você pode trazer para uma argumentação histórica que você pode trazer para a sua redação. Por quê? Com a Revolução Francesa, nós temos a queda do absolutismo monárquico e todo o sistema de direitos dos cidadãos começa com a Revolução Francesa, tá bom? É uma queda do absolutismo monárquico e ali com a Revolução Francesa é o início da Idade Contemporânea que vai consolidar os princípios do iluminismo, como igualdade, fraternidade e liberdade. Beleza, galera? Então, nesse vídeo, a minha ideia foi te ajudar com argumentações para você tirar uma nota 1000 na redação. Pega um caderninho, decora, pense nessas argumentações para que você grave pelo menos umas 5 delas que você possa colocar na sua redação. Então veja, eu falei de argumentações filosóficas, Platão e o mito das cavernas, Aristóteles e a ética no meio termo, Kant e o imperativo categórico, tá bom? Falei da Constituição, do princípio da dignidade da pessoa humana, importantíssimo. Falei da Constituição, do artigo 5º, que tem vários direitos, como vida, liberdade, propriedade, igualdade. E falei de duas argumentações históricas. Quais foram? Brasil foi colônia de exploração, tá? Estados Unidos foi colônia de povoamento. É muito legal você fazer essa articulação na redação. E eu terminei com a Revolução Francesa e o Iluminismo. Qual é a ideia desse vídeo? Pense nessas argumentações, memorize algumas delas e coloque na sua redação que com certeza você vai tirar uma redação nota 1000. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, tá? Para que eu possa cada vez mais passar dicas e dicas para vocês aqui. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês e vamos...